No ano de 1632, na agitada cidade de York, Inglaterra, nasceu uma criança destinada a tornar-se uma lenda. Esse menino, Robinson Crusoe, veio ao mundo à beira de grandes mudanças e aventuras. As ruas de pedra de York ecoavam com os passos do jovem Robinson enquanto ele crescia, maravilhado com histórias de terras distantes. O aroma de pão fresco misturava-se ao cheiro de mofo dos livros antigos no escritório do pai, onde mapas de costas longínquas decoravam as paredes. Esses mapas sussurravam promessas de aventura, com suas linhas desbotadas traçando rotas por oceanos que Robinson só podia imaginar. À medida que amadurecia, uma tempestade formava-se no coração de Robinson, refletindo as tormentas que assolavam os mares que ele ansiava navegar. De um lado, o porto seguro dos desejos paternos, uma carreira respeitável na advocacia, tão sólida quanto as muralhas de York. Do outro, o canto de sereia da aventura, tão selvagem e imprevisível quanto as ondas que se quebravam em praias distantes. O mar é uma amante volúvel, meu rapaz, dizia seu pai, com voz grave como pedras rolando na maré. A luz da lareira dançava em seus olhos, projetando sombras que pareciam falar de perigos ocultos. Ela dá com uma mão e tira com a outra. É melhor manter os pés em terra firme. Mas para Robinson, o chão sob seus pés parecia areia movediça. Cada história de advertência dos pais apenas alimentava as chamas de seu desejo. Suas palavras de cautela eram como vento nas brasas, atiçando sua paixão em vez de extingui-la. A perda do irmão mais velho para o serviço militar lançou uma sombra sobre a casa dos Crusoe. Era como se uma névoa fria tivesse se instalado, esfriando o ar com medos não expressos. A ansiedade dos pais era palpável, envolvendo Robinson como trepadeiras, ameaçando enraizá-lo no lugar. No entanto, quanto mais tentavam ancorá-lo, mais forte era a corrente de seus sonhos. Robinson se via atraído para as franjas da cidade, onde o horizonte se estendia infinitamente. Lá, observava os navios sumirem ao longe, suas velas ondulando como asas de grandes pássaros em voo. O gosto salgado do ar marinho enchia suas narinas, um sabor da liberdade que almejava. Ao se aproximar seu 19º aniversário, a tensão dentro de Robinson atingia um ponto febril. York, antes um casulo de conforto, agora parecia uma gaiola. As ruas familiares pareciam se fechar, os prédios se aproximavam, sufocando seu espírito. Então, numa fresca manhã de setembro de 1651, algo dentro de Robinson se rompeu. O ar estava cortante com a promessa do outono, carregando o cheiro da mudança. Sem dizer palavra aos pais, sem olhar para trás, para a vida que deixava, ele se viu atraído pelo movimentado porto de Hull. Seu coração trovejava no peito, cada batida um tambor de guerra que o impelia adiante. A algazarra do porto, madeira rangendo, lona batendo, ordens gritadas, era música para seus ouvidos. E ali, balançando suavemente na água, estava um navio com destino a Londres. Para Robinson, não era apenas um navio, era a salvação, a chave para libertar as amarras da expectativa que o prendiam há tanto tempo. Com mãos trêmulas e boca seca como areia, aproximou-se do capitão. Palavras saíram de seus lábios, moedas trocaram de mãos, e num momento vertiginoso, Robinson Crusoe se viu a bordo do navio. Enquanto a embarcação se afastava do cais, ele observava o único lar que conhecera encolher à distância, seu passado recuando a cada ondulação das ondas. O litoral de Hull transformou-se numa linha fina no horizonte e depois desapareceu. Robinson estava no convés, o vento salgado açoitando seus cabelos e seu coração num turbilhão de alegria e terror. Dera seu primeiro passo rumo ao desconhecido, desencadeando uma série de eventos que alterariam o curso de sua vida para sempre. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, Robinson sentiu um arrepio de expectativa percorrer sua espinha. O balanço suave do navio o embalava numa sensação de segurança, mas, à medida que a escuridão caía, um banco de nuvens ameaçador surgiu no horizonte. Os marinheiros experientes trocaram olhares preocupados, seus sussurros abafados levados pelo vento forte. O entusiasmo de Robinson começou a se transformar em inquietação ao perceber que sua aventura poderia estar tomando um rumo perigoso mais cedo do que imaginara. A primeira viagem de Crusoe iniciou-se com uma onda de entusiasmo e expectativa. No entanto, a emoção logo se transformou em pavor quando o navio enfrentou uma violenta tempestade perto de Yarmouth.
O céu escureceu até ficar negro como breu, apagando o sol como um cobertor espesso e sufocante. O vento uivava pelas cordas, um lamento que gelava Crusoé até os ossos. Ondas gigantescas, altas como prédios e igualmente sólidas, golpeavam o casco do navio. Cada impacto fazia tremer a estrutura de madeira, e o navio gemia em protesto como um animal ferido. O estômago de Crusoé revirava-se a cada balanço, seu corpo espelhando o mar revolto. O gosto amargo do medo subia-lhe à garganta, misturando-se com a névoa salina que cobria seus lábios. Durante dias, a tempestade não deu trégua, um ataque implacável ao navio e ao espírito. Até os marinheiros mais experientes exibiam expressões sombrias, seus rostos marcados por rugas de preocupação mais profundas que qualquer abismo marinho. Crusoé os observava correndo pelo convés, com movimentos frenéticos, mas determinados. As cordas eram amarradas, as escotilhas fechadas, cada ação uma tentativa desesperada de manter o mar faminto à distância. À medida que a situação se agravava, Crusoé sentiu os dedos frios da mortalidade roçarem sua alma. Pela primeira vez em sua jovem vida, ele realmente compreendeu quão frágil poderia ser a existência humana. No porão úmido do navio, ele juntou as mãos, entrelaçando os dedos com tanta força que os nós ficaram brancos. Por favor, senhor, sussurrou, com as palavras quase inaudíveis acima da fúria da tempestade, livrai-nos deste túmulo aquático. As vigas do navio esforçavam-se contra o ataque implacável, rangendo e gemendo como as juntas de um velho. De repente, um estalo horrível cortou o ar. O mastro, antes imponente, estilhaçou-se e desabou no convés num emaranhado de cordas e lona. A água invadiu pelas brechas recém-formadas e o pânico alastrou-se entre passageiros e tripulação como fogo em mata seca. Justo quando tudo parecia perdido, quando Crusoé já sentia o gosto amargo da derrota, um vislumbre de esperança surgiu no horizonte. Um barco próximo, enfrentando as condições traiçoeiras, veio em seu socorro. Crusoé e a tripulação, encharcados até os ossos e tremendo de exaustão e alívio, foram arrancados das garras da morte e levados em segurança para a costa. Ao pisar em terra firme em Yarmouth, Crusoé foi invadido por um turbilhão de emoções. O alívio por ter sobrevivido misturava-se a uma sensação persistente de emoção e aventura. Suas roupas estavam em frangalhos, seu corpo machucado e ferido, mas seu espírito permanecia intacto, uma chama que se recusava a se apagar. Foi então que Crusoé enfrentou um momento de reflexão. O pai de seu companheiro de navio, que também era o capitão da embarcação malfadada, aproximou-se dele. O rosto envelhecido do homem mais velho era um mapa de preocupação, cada ruga contando uma história de tempestades enfrentadas e perigos superados. Meu jovem, disse ele, pousando uma mão calejada no ombro de Crusoé, com uma voz áspera, mas tingida de genuína preocupação. Tome isso como um aviso. Volte para casa, para sua família. O mar não é lugar para quem não está preparado para suas crueldades. Crusoé escutou, com a mente a 1000 por hora. As palavras do capitão ecoavam as de seu próprio pai. Advertências que ele havia descartado tão levianamente antes de embarcar nessa jornada. Por um breve momento, ele cogitou seguir esse conselho. A lembrança da fúria da tempestade ainda estava fresca, o medo ainda era algo palpável que se agarrava a ele como suas roupas endurecidas pelo sal. Mas enquanto permanecia ali, com o ar salgado enchendo seus pulmões e o distante rugido das ondas em seus ouvidos, Crusoé sentiu algo despertar dentro dele. A experiência de quase morte, em vez de amortecer seu espírito, apenas atiçou as chamas de sua natureza aventureira. Era como se a tempestade tivesse lavado suas dúvidas, deixando para trás um alicerce de determinação. Ele agradeceu ao capitão por sua preocupação, com gratidão sincera na voz. Mas em seu coração, Crusoé sabia que não poderia voltar atrás. O chamado do desconhecido era forte demais, um canto de sereia ao qual não conseguia resistir. A atração da aventura o atraía, tão poderosa e inexorável quanto a maré. Nos dias seguintes, enquanto se recuperava de sua provação, a mente de Crusoé encheu-se de visões de praias distantes e maravilhas incontáveis. Os perigos que enfrentará pareciam insignificantes em comparação com as possíveis recompensas que o aguardavam. Cada hematoma em seu corpo era uma medalha de honra, cada dor um lembrete de sua resistência. E assim, com o coração cheio de esperança e a cabeça repleta de sonhos,
Crusoe logo se viu embarcando em outra viagem. Dessa vez, seu destino era a Guiné, na costa africana, uma terra de mistérios e promessas. Ao zarpar de Londres, deixando para trás a segurança das praias familiares mais uma vez, Crusoe sentiu uma emoção percorrer suas veias. O navio cortava as ondas, e cada milha náutica o levava para mais longe de casa e mais perto de seu destino. Crusoe estava de pé na murada, com o vento bagunçando seus cabelos e um sorriso nos lábios. Quaisquer que fossem os desafios que o aguardavam, ele estava pronto para enfrentá-los de cabeça erguida, com seu espírito inabalável e sua determinação mais forte do que nunca. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e rosa, os olhos de Crusoe foram atraídos para uma forma escura no horizonte. A princípio, pensou que pudesse ser uma nuvem, mas à medida que se aproximava, seu sangue gelou. A silhueta inconfundível de um navio apareceu, mas não era um navio qualquer. A bandeira negra tremulando no topo de seu mastro contava uma história arrepiante. Piratas! O coração de Crusoe disparou, ameaçando saltar do peito. Seus olhos se arregalaram ao ver o navio pirata se aproximar, sua bandeira negra sendo uma promessa sinistra da violência que estava por vir. O coração de Crusoe batia descompassado, ameaçando romper-lhe o peito. Seus olhos se arregalaram ao avistar o navio pirata se aproximando, com sua bandeira negra como um presságio sinistro da violência iminente. O ar ficou carregado de tensão, a brisa marinha trazia o cheiro acre de pólvora e pavor. As mãos de Crusoe suavam enquanto ele se agarrava à murada do navio, os nós dos dedos embranquecidos. O tinir do aço ecoava, uma cacofonia de terror pontuada pelos gritos angustiados dos homens. Os piratas invadiram o navio como uma praga, os rostos contorcidos pela sede de sangue. O mundo de Crusoe se reduziu a uma série de momentos brutais e caóticos. O cheiro de sangue invadiu suas narinas. Seus músculos ardiam enquanto lutava, mas em vão. Seus atacantes se moviam com a eficiência prática de assassinos experientes. Num piscar de olhos, o ferro frio mordeu os pulsos de Crusoe. Os grilhões feriam sua pele, uma lembrança constante de seu novo cativeiro. Ele cambaleou para a frente, empurrado com violência por mãos calejadas. O capitão Mouro surgiu diante dele, os olhos escuros brilhando de triunfo. O estômago de Crusoe embrulhou com uma mistura nauseante de medo e desespero. O sol castigava impiedosamente enquanto Crusoe labutava nos campos e portos de Salé. 2 anos se transformaram numa eternidade de trabalho árduo e rações escassas. O gosto da liberdade se esvaiu como um sonho meio esquecido, substituído pelo sabor amargo do suor e da desesperança. Contudo, mesmo nos momentos mais sombrios, uma pequena chama de esperança teimava em não se apagar. A mente de Crusoe não parava de trabalhar, buscando incessantemente uma saída. Todas as noites, ao se deitar em seu catre fino e irregular, ele fechava os olhos e imaginava a sensação do convés de um navio sob seus pés, o vento em seus cabelos, navegando rumo à liberdade. Então, como um relâmpago rasgando um céu tempestuoso, sua chance chegou. Seu senhor, já complacente, enviou Crusoe numa expedição de pesca com outros 2 escravos. Ao se afastarem da costa, o coração de Crusoe disparou com uma mistura potente de medo e expectativa. Era o momento pelo qual ele tanto ansiava, rezava e sonhava. Entre seus companheiros escravos, havia um rapaz chamado Shuri. Crusoe viu uma alma gêmea nos olhos espertos do jovem, uma centelha de coragem que refletia seu próprio desejo desesperado de liberdade. Enquanto navegavam para mais longe da costa, Crusoe inclinou-se para perto dele, com a voz pouco acima de um sussurro. Queres ser livre? As palavras pairaram no ar, carregadas de possibilidades. Os olhos de Shuri se arregalaram, um caleidoscópio de emoções passando por seu rosto. Medo, esperança, determinação. Com um leve aceno de cabeça, ele selou o pacto. Juntos, aguardaram, com os músculos retesados e os nervos à flor da pele, o momento perfeito para agir. Quando chegou, eles entraram em ação. A adrenalina correu pelas veias de Crusoe enquanto lutavam com o desespero de homens que nada tinham a perder. Num turbilhão de socos e gritos, dominaram a tripulação moura, e o elemento surpresa foi decisivo. Crusoe estava ao leme do pequeno barco, as mãos tremendo levemente enquanto segurava o timão. A vasta extensão da costa africana se estendia diante deles, uma tela assustadora de possibilidades e perigos. Ele olhou para Shuri,
vendo sua própria mistura de alegria e terror refletida nos olhos do rapaz. Sua jornada pela costa foi um desafio repleto de perigos. O sol inclemente transformou o convés numa fornalha, deixando a pele em bolhas e a garganta ressequida. A sede os atormentava constantemente, e a fome roía suas entranhas como uma fera voraz. Cada vela distante no horizonte lhes causava um sobressalto de medo. Seria esse o navio que os arrastaria de volta ao inferno do qual haviam escapado? A costa em si era traiçoeira. Rochedos irregulares ameaçavam despedaçar sua frágil embarcação, enquanto correntes imprevisíveis tentavam empurrá-los contra a costa implacável. À noite, os rugidos de feras desconhecidas ecoavam na escuridão, arrepiando-lhes a espinha e povoando seus sonhos com terrores inomináveis. No entanto, no cadinho de sua provação compartilhada, um vínculo improvável se formou entre Cruzoé e Shuri. Dividiam cada bocado de comida e cada gota preciosa de água. Revezavam-se ao leme, cuidando um do outro enquanto pegavam momentos de sono agitado. Em Shuri, Cruzoé encontrou não apenas um aliado, mas um amigo, alguém que compreendia a profundidade de seu anseio por liberdade, que partilhava seus medos e suas esperanças. À medida que navegavam mais para o sul, seus dias eram repletos de maravilhas e temores. Cardumes de peixes voadores deslizavam pelas ondas como flechas prateadas, proporcionando breves momentos de beleza em meio à sua luta. Observaram com admiração um grupo de baleias que se aproximava, seus corpos enormes batendo no mar com estrondosos borrifos que sacudiam seu pequeno barco. Numa noite, enquanto o sol mergulhava abaixo do horizonte, pintando o céu num espetáculo de laranjas e roxos de tirar o fôlego, Cruzoé ficou na proa do barco. A brisa salgada agitava seus cabelos, trazendo consigo a promessa tentadora de novos horizontes. Ele olhou de relance para Shuri, que ajustava cuidadosamente a vela, seu rosto jovem gravado com uma determinação que não condizia com sua idade. Naquele momento, apesar da incerteza que os aguardava, Cruzoé sentiu uma onda de esperança tão forte que quase o fez cair de joelhos. Não eram mais escravos, mas senhores de seu próprio destino, navegando rumo a um futuro cheio de possibilidades. O sabor da liberdade, negado por tanto tempo, era inebriante. Quando a noite caiu, trazendo consigo um manto de estrelas, os olhos de Cruzoé vasculharam o horizonte que escurecia. Sua respiração ficou presa na garganta ao avistar algo, um leve lampejo de luz à distância. Seria uma miragem, um truque cruel de sua mente desesperada, ou poderia ser? Shuri! Ele gritou, com a voz rouca de excitação e medo. Estás a ver aquilo? O rapaz correu para se juntar a ele, apertando os olhos na escuridão crescente. Lentamente, o pontinho de luz foi aumentando, ganhando forma. Era um navio, cujo contorno se tornava mais nítido a cada momento que passava. O coração de Cruzoé acelerou. Aquele navio seria a salvação ou a perdição deles. À medida que a embarcação se aproximava, com suas intenções ainda desconhecidas, Cruzoé e Shuri se agarraram um ao outro, com o destino deles por um fio. Cruzoé e Shuri haviam feito uma fuga audaciosa, encontrando-se à deriva na vasta costa africana. A sorte deles estava prestes a mudar quando um navio português surgiu no horizonte, um farol de esperança em sua situação desesperadora. O sol inclemente castigava seu pequeno barco, com a madeira estalando sob eles a cada ondulação do oceano. Os lábios ressequidos de Cruzoé rachavam enquanto ele fitava o navio que se aproximava, mal ousando acreditar em sua sorte. Shuri apertava seu braço com mais força, uma mistura de medo e esperança estampada em seu rosto jovem. À medida que o navio se aproximava, Cruzoé pôde distinguir o rosto curtido do capitão, com seus olhos bondosos enrugados nos cantos enquanto estendia a mão para ajudá-los a subir a bordo. O cânhamo áspero da escada de corda arranhava as palmas das mãos de Cruzoé enquanto ele subia. Suas pernas tremiam de exaustão e alívio. A brisa salgada chicoteava os cabelos emaranhados de Cruzoé enquanto a costa africana se distanciava. Ele se apoiou na murada do navio, sentindo o peso de sua provação ser retirado de seus ombros. O ranger rítmico das madeiras do navio e o bater suave das ondas contra o casco o embalaram em uma sensação de segurança que não sentia há meses. Os dias se transformaram em semanas enquanto cruzavam o Atlântico. A pele de Cruzoé bronzeou-se sob o sol implacável, seu corpo ficando mais forte a cada dia que passava. O capitão o entretinha com histórias de terras distantes e portos movimentados,
alimentando as brasas do desejo de viajar que sempre arderam no coração de Cruzoé. Quando finalmente chegaram à costa do Brasil, as pernas de Cruzoé bambearam como as de um potro recém-nascido ao pisar em terra firme. As cores vibrantes e os aromas desconhecidos desse novo mundo invadiram seus sentidos. O ar estava impregnado com o aroma adocicado da cana-de-açúcar e o cheiro terroso do tabaco, misturando-se ao odor pungente de peixe e sal das docas próximas. Na movimentada cidade portuária, os olhos de Cruzoé foram atraídos para as plantações exuberantes que se estendiam até onde a vista alcançava. Campos verdes ondulavam com a brisa, prometendo riqueza e oportunidades. Ele se viu envolvido em conversas com os fazendeiros locais, cujas palavras pintavam imagens de prosperidade que faziam sua mente fervilhar de possibilidades. Com uma mistura de entusiasmo e apreensão, Cruzoé decidiu tentar a sorte no plantio. Vendeu seu barco, a mesma embarcação que o havia levado à liberdade, sentindo uma pontada de perda ao vê-lo partir sem ele. A parte mais difícil foi se separar de Shuri. Os olhos do garoto, cheios de uma mistura de tristeza e compreensão, assombraram Cruzoé enquanto o via partir. Usando o dinheiro dessas vendas, Cruzoé comprou um lote de terra. Não era muito, mas era seu. Ficou na beira de sua propriedade, com o solo rico esfarelando-se entre seus dedos, e sentiu uma onda de determinação. O cheiro de possibilidade pairava no ar, tão tangível quanto a umidade que se agarrava à sua pele. Os 4 anos seguintes passaram-se num turbilhão de trabalho árduo e aprendizados intensos. As mãos de Cruzoé, antes macias devido à sua criação privilegiada, tornaram-se calejadas e fortes. Ele aprendeu os ritmos da terra, o delicado equilíbrio entre sol e chuva necessário para extrair vida do solo. Cada calo, cada músculo dolorido, era uma medalha de honra em sua busca pelo sucesso. Sua plantação floresceu sob seus cuidados, como uma criança crescendo forte e alta. A cana-de-açúcar ondulava com a brisa, um mar de promessas verdes. As folhas de tabaco, largas e perfumadas, secavam ao sol. A cada estação que passava, a riqueza de Cruzoé aumentava e ele se via respeitado entre os outros plantadores. O doce sabor do sucesso era inebriante, enchendo-o de um senso de realização que nunca havia conhecido antes. No entanto, mesmo enquanto saboreava seu sucesso, uma inquietação familiar começou a agitar-se em seu coração. Era como uma coceira que ele não conseguia coçar, um sussurro no fundo de sua mente que ficava mais alto a cada dia que passava. O conforto de sua nova vida, antes tão satisfatório, agora parecia uma gaiola. Os próprios campos que antes representavam a liberdade agora pareciam cercá-lo, as fileiras intermináveis de plantações lembrando a monotonia de seus dias. Cruzoé se pegava olhando para o mar com mais frequência, com a mente vagando por praias distantes e aventuras incontáveis. As histórias de outros plantadores, contos de fortunas feitas e perdidas em terras distantes, faziam seu sangue ferver. Ele ficava na extremidade de sua propriedade, com a brisa quente do Brasil agitando seus cabelos, e sentia a atração do desconhecido puxando sua alma. Foi durante uma dessas reuniões, com o ar carregado de fumaça de charuto e o rico aroma do café brasileiro, que uma oportunidade se apresentou. Um grupo de colegas fazendeiros, com os olhos brilhando com a promessa de riqueza, propôs uma expedição de tráfico de escravos para a África. As palavras pairavam no ar, carregadas de potencial e perigo. O coração de Cruzoé disparou com a perspectiva. O potencial de lucro era enorme, muito além do que sua plantação poderia render em anos. No entanto, uma pequena voz no fundo de sua mente sussurrava cautela, lembrando dos perigos dos quais ele havia escapado por um triz. A lembrança de sua própria fuga desesperada da escravidão fez seu estômago revirar-se de culpa e incerteza. Mas a sedução da aventura, o canto da sereia de maiores riquezas, era forte demais para resistir. Cruzoé, com a mente repleta de visões de multiplicação de sua fortuna, concordou em participar da expedição. Ao apertar a mão de seus companheiros plantadores, selando seu compromisso, ele não conseguia deixar de sentir que estava dando início a eventos que mudariam o rumo de sua vida mais uma vez. Mal sabia Cruzoé, ao iniciar os preparativos para a viagem, que sua decisão, motivada pela ganância e pela sede de mais, de fato alteraria drasticamente seu destino de maneiras que ele jamais poderia imaginar. Quando ele estava no convés do navio que o levaria de volta à África, uma sensação de inquietação abateu-se sobre ele como um manto pesado.
O céu escureceu para um cinza sinistro, lançando longas sombras sobre o convés. Um vento frio passou pelo cordame, carregando consigo o cheiro acre de ozônio. Cruzwell estremeceu, subitamente consciente do vasto e imprevisível oceano que se estendia diante dele. Que tempestades, que provações o aguardavam! Quando as primeiras gotas de chuva começaram a cair, ele não pôde deixar de se perguntar se havia cometido um erro terrível. O céu escureceu para um cinza sinistro, projetando longas sombras no convés. Uma brisa gélida perpassou o cordame, trazendo consigo o cheiro acre de ozônio. O estômago de Cruzwell embrulhou, espelhando o mar cada vez mais agitado sob seus pés. De repente, a tempestade desencadeou toda a sua fúria. O vento uivava como uma fera faminta, rasgando as velas e ameaçando arrancá-las dos mastros. As ondas, altas como montanhas e espumando de raiva, açoitavam o casco. O navio gemia sob o ataque, com as madeiras rangendo em protesto. O mundo de Cruzwell se reduziu a uma luta pela sobrevivência. Suas mãos, em carne viva e sangrando, agarravam-se desesperadamente à amurada do navio. A névoa salina ardia em seus olhos, embaçando sua visão. Através da bruma, ele observou horrorizado seus companheiros de tripulação, homens com quem havia partilhado refeições e risadas, serem engolidos pelo mar impiedoso. Aguentem firme! Ele gritou, sua voz perdendo-se no rugido da tempestade. Mas foi em vão. Um a um, eles desapareceram no abismo revolto. Um estalo medonho cortou o ar. O mastro principal se partiu, tombando como uma árvore derrubada. O coração de Cruzwell batia descompassado, num ritmo frenético de pavor. Era o fim. Era assim que ele morreria. Mas o destino tinha outros planos. Uma onda monstruosa atingiu o navio de frente. Cruzwell sentiu-se erguido, sem peso por um momento aterrorizante, antes de ser lançado ao mar. A água gelada chocou seu corpo. Ele se debateu, lutando contra a correnteza que tentava arrastá-lo para o fundo. Seus pulmões ardiam, implorando por ar. No momento em que suas forças começavam a falhar, outra onda o apanhou, atirando como um boneco de pano em um trecho de costa desconhecida. A consciência retornou lentamente, arrastando-se como a maré. Cruzwell piscou, apertando os olhos contra a forte luz do sol. O gosto de sal persistia em seus lábios e suas roupas grudavam no corpo, pesadas e encharcadas. Quando se ergueu com os braços trêmulos, o peso total de sua situação caiu sobre ele. Estava sozinho, encalhado, o único sobrevivente de uma catástrofe que havia ceifado a vida de todos que conhecia. O pânico arranhava sua garganta, ameaçando dominá-lo. Mas Cruzwell o reprimiu, recorrendo a uma força interior que não sabia possuir. Examinou o ambiente ao seu redor, os olhos perscrutando a costa e a densa vegetação além dela. A praia se estendia à sua frente, um tapete de areia dourada marcado apenas pelos destroços do naufrágio. Então, como um farol de esperança, avistou os restos de seu navio, não muito longe da costa. A visão acendeu uma centelha de determinação dentro dele. Se conseguisse alcançá-lo, poderia resgatar suprimentos essenciais para sua sobrevivência. Nos dias seguintes, Cruzwell empreendeu uma série de nados perigosos de ida e volta ao naufrágio. Cada jornada era uma batalha contra as correntes e sua própria exaustão. A água salgada ardia em seus olhos e machucava sua pele, mas ele prosseguia, impelido pela necessidade primordial de sobreviver. Seus esforços deram frutos. A cada viagem, Cruzwell conseguia resgatar suprimentos vitais do navio que afundava. Ferramentas que lhe permitiriam moldar seu ambiente, armas para se defender de perigos desconhecidos, alimentos para evitar a fome e roupas para protegê-lo das intempéries. Chegou até a recuperar algum dinheiro, embora não pudesse deixar de rir amargamente da inutilidade dessas moedas em sua situação atual. Enquanto Cruzwell estava na praia, cercado por sua recompensa duramente conquistada, uma mistura de emoções o invadiu. O alívio por ter conseguido esses itens essenciais mesclava-se a um medo profundo do futuro incerto que se estendia diante dele. No entanto, havia também uma ponta de orgulho em seu peito. Sobrevivera contra todas as probabilidades, e esses itens recuperados representavam mais do que meros objetos físicos, eram a base de sua nova vida nesta ilha. Com uma respiração profunda, Cruzwell endireitou os ombros e voltou seu olhar para o interior da ilha. O verdadeiro teste de sobrevivência, sabia ele,
estava apenas começando. Mas, armado com seus suprimentos recuperados e uma vontade indomável de viver, estava pronto para enfrentar qualquer desafio que a ilha pudesse lhe apresentar. Quando o sol começou a se pôr, lançando longas sombras sobre a praia, Crusoe sentiu uma súbita urgência. Precisava de abrigo, e logo, a ideia de passar outra noite exposto às intempéries lhe causou um arrepio na espinha. Com determinação renovada, juntou o que podia carregar e partiu em direção à linha das árvores. A densa folhagem erguia-se diante dele, escura e ameaçadora. Quando Crusoe deu seus primeiros passos rumo ao desconhecido, um som de farfalhar o deteve. Algo se movia na vegetação rasteira, algo grande. Seu coração disparou ao perceber que, afinal, talvez não estivesse sozinho na ilha. O sol inclemente castigava as costas de Crusoe enquanto ele arrastava tábuas e pedaços de lona pela areia escaldante. O suor escorria-lhe pelo rosto, ardendo nos olhos e deixando rastros salgados na pele queimada. O marulhar das ondas na costa era um pano de fundo constante para seus trabalhos, um lembrete rítmico de sua solidão. Abrigo era sua prioridade máxima. Com mãos calejadas e músculos doloridos, Crusoe ergueu uma tenda improvisada usando as velas do navio. A lona ondulava com a brisa marinha enquanto ele aprendia a estacas de madeira resgatadas dos destroços. Não era muito, mas quando ele se arrastou para dentro pela primeira vez, a sombra pareceu um pequeno milagre. O frescor o envolveu, oferecendo um breve alívio do calor intenso. Com o passar dos dias, o abrigo inicial de Crusoe foi evoluindo. Como uma formiga obstinada construindo seu formigueiro, ele trabalhou sem descanso, a mente fervilhando de planos para sobreviver nessa região selvagem desconhecida. A barraca gradualmente se transformou numa estrutura mais permanente, que ele carinhosamente apelidou de seu castelo. Não era nada grandioso, mas era seu, um testemunho de sua resiliência e engenhosidade. A paranoia se instalava quando o sol se punha no horizonte todas as noites, lançando longas sombras em seu pequeno reino. Crusoe imaginava ameaças invisíveis à espreita nas profundezas da ilha. Para aplacar seus medos, construiu uma cerca robusta ao redor de seu castelo, com cada poste enterrado fundo na terra como sentinelas vigilantes. A barreira física proporcionava uma sensação de segurança, por mais ilusória que fosse. A falta de contato humano começou a atormentar a mente de Crusoe. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo canto de pássaros desconhecidos e pelo farfalhar do vento nas folhas das palmeiras. Para combater a loucura da falta de noção do tempo, ele criou um sistema rudimentar de calendário. Com meticuloso cuidado, Crusoe ergueu uma grande cruz de madeira perto de sua casa. Todos os dias, ele esculpia um pequeno entalhe em sua superfície, uma marca tangível da passagem do tempo. O simples ato tornou-se um ritual que o ancorava na realidade e dava uma aparência de estrutura à sua existência caótica. Os entalhes se multiplicavam como marcas de contagem regressiva de uma sentença indefinida. No entanto, para Crusoe, eram mais do que meros arranhões na madeira. Eram uma tábua de salvação para a sanidade, uma forma de medir seu progresso e lembrar a si mesmo que ainda estava vivo, ainda lutando. Quando a escuridão caía, Crusoe recolhia-se ao seu castelo. Lá, sob a luz bruxuleante de uma vela improvisada, ele despejava seus pensamentos nas páginas de um diário resgatado do navio. A chama projetava sombras dançantes nas paredes, e o render de sua pena preenchia o silêncio. O diário tornou-se um registro prático e uma válvula de escape emocional. Crusoe anotava meticulosamente suas atividades diárias, as colheitas que plantava, as ferramentas que fabricava, as pequenas vitórias e os contratempos frustrantes. Mas, nas entrelinhas das observações práticas, seus sentimentos mais profundos se infiltravam como água através de rachaduras na pedra. Ele escrevia sobre seus medos, o terror paralisante de nunca ser resgatado, de morrer sozinho nessa ilha esquecida por Deus. Sua mão tremia ao relatar suas esperanças, fantasias vívidas de navios surgindo no horizonte, de retorno à civilização. E documentava sua adaptação gradual à vida na ilha, surpreso com sua própria resiliência e desenvoltura. O ato de escrever tornou-se terapêutico, uma forma de processar suas emoções tumultuadas e manter um tênue controle sobre sua identidade. Ao preencher página após página, Crusoe sentia-se menos como um náufrago e mais como o autor de sua própria história, por mais incerto que fosse o desfecho. Diante de uma solidão avassaladora,
Essas práticas simples, a cruz entalhada e o diário bem usado, tornaram-se as âncoras de Crusoe. Elas o ajudavam a manter um senso de ordem e propósito, pequenas chamas de esperança tremeluzindo na vasta escuridão de seu isolamento. Ao fechar seu diário todas as noites e adormecer, Crusoe agarrava-se a essas rotinas, sabendo que eram cruciais para sua sobrevivência, não apenas de seu corpo, mas de sua própria alma. À medida que os dias se transformaram em semanas e depois em meses, Crusoe viu-se mudando. O filho do comerciante de mãos macias estava desaparecendo, substituído por um homem endurecido pela ilha implacável. Suas palmas, antes delicadas, agora estavam calejadas e sua pele bronzeada pelo sol inclemente. Ele se movia com um novo propósito, cada ação era deliberada e eficiente. Certa manhã, enquanto Crusoe esculpia outro entalhe em sua cruz de madeira, viu seu reflexo numa poça de água da chuva. O rosto que o encarava era quase irreconhecível, envelhecido, barbudo, com olhos que tinham um brilho selvagem e determinado. Com um sobressalto, percebeu que não estava mais apenas sobrevivendo, estava começando a prosperar. O tempo na ilha transformou Robinson Crusoe. De náufrago indefeso, tornou-se um sobrevivente engenhoso, aprimorando suas habilidades para prosperar em seu mundo isolado. O sol tropical inclemente castigava a pele bronzeada de Crusoe enquanto ele se aventurava a explorar seu novo domínio. Cada passo estalava sob suas sandálias improvisadas, fazendo pequenos lagartos correrem em busca de abrigo. O ar estava impregnado com o cheiro de sal e flores exóticas, um lembrete constante de seu isolamento. Ao chegar ao topo de uma colina, a ilha desdobrou-se diante dele como uma tapeçaria viva. Florestas exuberantes davam lugar a penhascos irregulares, com suas faces esculpidas por séculos de vento e ondas. Enseadas escondidas cintilavam convidativamente na costa, prometendo abrigo e talvez recursos inexplorados. O coração de Crusoe acelerou, uma mistura de medo e alegria correndo em suas veias. Ele era ao mesmo tempo senhor e prisioneiro desse paraíso selvagem. Numa tarde abafada, o silêncio úmido da selva foi quebrado. Um farfalhar na vegetação rasteira fez o pulso de Crusoe disparar. Ali, banhada pela luz do sol, estava uma cabra selvagem. Sua pelagem brilhava como prata polida, seus olhos atentos, mas sem medo. As mãos de Crusoe tremeram ao erguer sua lança rudimentar. O momento se estendeu como melado, o único som era o de sua própria respiração ofegante. Então, com uma prece nos lábios, ele atacou. A cabra caiu e, com ela, um pedaço do antigo eu de Crusoe. O triunfo o invadiu, rapidamente seguido por uma pontada de remorso. Isso era sobrevivência em sua forma mais crua. Matar ou morrer de fome. Ao se ajoelhar ao lado de sua presa, com o cheiro férreo do sangue misturando-se ao odor de terra da folhagem esmagada, Crusoe sabia que havia cruzado um limiar. Ele não estava mais apenas existindo na ilha. Estava aprendendo a viver. O sabor da carne fresca após semanas de escassa coleta de alimentos era divino. Despertou algo primordial em Crusoe, uma fome não apenas de comida, mas de domínio sobre seu ambiente. Se havia uma cabra, a lógica ditava que deveria haver mais. Os dias transformaram-se em semanas enquanto ele observava, planejava e executava armadilhas cada vez mais sofisticadas. Sua persistência valeu a pena. Em pouco tempo, um pequeno rebanho de cabras capturadas balia num curral rudimentar, e seus balidos eram uma doce melodia para os ouvidos de Crusoe. Essa dispensa viva prometia não apenas sustento, mas um futuro. A cada ordenha, a cada cria bem-sucedida, Crusoe sentia seu controle sobre a sobrevivência se fortalecer. No entanto, a comida era apenas o começo. As sementes resgatadas do naufrágio ardiam na palma da mão de Crusoe como pequenas brasas de esperança. Suas primeiras tentativas de agricultura foram desastres humilhantes. As mudas murcharam sob o sol impiedoso e insetos desconhecidos devoraram brotos tenros durante a noite. Mas a teimosia de Crusoe, antes um risco na sociedade civilizada, agora se tornava seu maior trunfo. Ele estudou os ritmos da ilha como um homem obcecado. Os padrões de chuva e seca, as mudanças sutis na direção do vento, tudo se tornou um registro em seu almanaque mental. Cada fracasso o ensinava, moldando-o em algo mais do que um náufrago. Ele estava se tornando um estudante da própria terra. No dia em que os primeiros brotos verdes de cevada surgiram no solo, Crusoe chorou.
Caiu de joelhos, com os dedos calejados acariciando gentilmente os frágeis caules. Era mais do que apenas plantas crescendo, era a esperança criando raízes. À medida que suas plantações floresciam, o mesmo acontecia com seu espírito. Em pouco tempo, manchas de cevada e arroz ondulavam com a brisa marinha, um testemunho dourado de sua determinação e engenhosidade. A vida se estabeleceu num ritmo tão previsível e reconfortante quanto as marés. Pelas manhãs, Cruzoé cuidava de suas cabras e plantações, e as tarefas repetitivas eram um bálsamo para sua mente antes caótica. As tardes eram dedicadas a melhorar suas condições de vida. Cada pequeno avanço era uma vitória contra a natureza selvagem que antes ameaçava engoli-lo por inteiro. As mãos de Cruzoé, antes macias e inadequadas para o trabalho manual, tornaram-se instrumentos de criação. Móveis toscos tomaram forma sob seu toque paciente, transformando seu abrigo de mero refúgio em algo semelhante a um lar. Ele esculpiu utensílios com a madeira da ilha, cada colher e garfo um pequeno passo em direção à civilização. Suas tentativas de fazer cerâmica proporcionaram frustração e alegria inesperada. As primeiras tigelas deformadas o fizeram rir alto, o som assustador no silêncio habitual de seu acampamento. Até mesmo esses fracassos pareciam um progresso. Cada pote torto era um lembrete de que ele era mais do que apenas um sobrevivente. Estava se tornando um criador, um construtor de seu próprio mundo minúsculo. Com a mudança das estações, os pensamentos de Cruzoé voltaram-se para o futuro. A abundância do verão precisava sustentá-lo em tempos de escassez. O cheiro pungente de fumaça e sal tornou-se um companheiro constante enquanto ele experimentava a preservação da carne. Tiras de carne de cabra pendiam como frutas bizarras de prateleiras improvisadas, curando lentamente com a brisa da ilha. A visão encheu Cruzoé de um orgulho feroz. Ele não estava mais à mercê do destino. Estava moldando ativamente o seu futuro. A cada nova habilidade dominada, o peso esmagador do isolamento diminuía. A solidão deu lugar a uma satisfação tranquila com suas realizações. A ilha, antes uma prisão, havia se tornado uma tela para sua engenhosidade. Ao sentar-se junto à fogueira todas as noites, cercado pelos frutos de seu trabalho, Cruzoé percebeu uma verdade profunda. Ele não havia apenas sobrevivido, havia encontrado uma maneira de viver de verdade. No entanto, à medida que o sol se punha no horizonte, lançando longas sombras em seu domínio cuidadosamente cultivado, uma sensação estranha formou-se na nuca de Cruzoé. Os pelos de seus braços se arrepiaram e um calafrio percorreu sua espinha, apesar do calor persistente. Algo parecia diferente, fora do lugar, como se o próprio ar ao seu redor estivesse prendendo a respiração em antecipação. Cruzoé examinou a paisagem que escurecia, seus olhos se esforçando contra a penumbra crescente. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu observado, vigiado. Seu paraíso de repente parecia menos seguro, menos conhecido. Ao cair da noite, Cruzoé recolheu-se para seu abrigo, incapaz de se livrar da sensação de que seu mundo cuidadosamente construído estava prestes a mudar para sempre. O mundo de Robinson Cruzoé estava prestes a virar de pernas para o ar. Após anos de existência solitária na ilha, uma descoberta inesperada abalaria sua rotina pacata. O sol castigava enquanto Cruzoé caminhava pela orla, com os pés afundando na areia escaldante a cada passo. O bater rítmico das ondas na praia há muito era sua única companhia, uma melodia suave que costumava acalmar sua mente inquieta. Mas hoje, algo parecia diferente. O ar estava mais pesado, carregado de uma energia invisível que lhe arrepiava os cabelos da nuca. Ao contornar uma curva conhecida, seus olhos depararam-se com algo que fez seu coração disparar. Ali, nitidamente gravada na areia úmida, estava uma única pegada humana. Cruzoé ficou paralisado, com a respiração presa na garganta. A pegada era inconfundível, seu contorno nítido e fresco, como se tivesse acabado de ser feita. Era muito maior que a sua, uma lembrança vívida do mundo exterior que há muito esquecera. Por um instante, o tempo pareceu parar. O murmúrio constante das ondas ficou em segundo plano, enquanto a mente de Cruzoé cambaleava, lutando para processar o que via. A esperança, qual frágil borboleta, esvoaçava em seu peito. Isso poderia significar um resgate, o fim de seu exílio solitário. Mas, com a mesma rapidez, o terror o dominou, tirando-lhe o fôlego. E se a pegada pertencesse a um selvagem, um canibal ou algo pior?
O coração de Crusoé batia descompassado, cada batida ecoando em seus ouvidos. Ajoelhou-se ao lado da pegada, com os dedos trêmulos pairando sobre a areia. Parte dele queria acreditar que era a sua, um truque da mente nascido de anos de isolamento. Mas, ao colocar o pé ao lado da misteriosa marca, a diferença gritante de tamanho dissipou essa tênue esperança. O pânico tomou conta dele, gelando-lhe o sangue. A ilha, antes seu refúgio, agora parecia uma armadilha. Cada folha que farfalhava, cada galho que estalava tornava-se uma ameaça em potencial. Os olhos de Crusoé arregalaram-se, vasculhando freneticamente a linha das árvores em busca de qualquer sinal de movimento. A vegetação exuberante que antes era fonte de conforto agora parecia esconder inúmeros perigos. Com o coração na boca, ele correu de volta para sua casa fortificada. O trajeto, antes tão familiar, agora parecia repleto de perigos invisíveis. Cada sombra parecia se mover, cada som era amplificado por seu medo. O suor escorria-lhe pela testa, e sua respiração vinha em arquejos quando finalmente chegou ao seu abrigo. Crusoé barricou-se lá dentro, as mãos tremendo enquanto empilhava os móveis contra a porta. A madeira áspera arranhava-lhe as palmas, mas ele mal notava a dor. Por 3 longos dias, permaneceu ali, prisioneiro de seu próprio medo. O silêncio que antes era seu companheiro constante agora parecia opressivo, cheio de sussurros e passos imaginários. O sono lhe fugia, seus sonhos eram atormentados por figuras sombrias com sorrisos ameaçadores. Quando finalmente se aventurou a sair, o mundo parecia transformado. A ilha, antes um paraíso de solidão, agora se afigurava um labirinto sinistro. Crusoé movia-se com a cautela de um animal acuado, os olhos constantemente examinando os arredores. O peso de suas armas, antes um conforto, agora parecia uma necessidade sinistra. O metal frio de seu mosquete pressionado contra a palma da mão era um lembrete constante do perigo potencial que se escondia em cada esquina. Ele começou a fortificar seu abrigo com uma urgência frenética, como se estivesse construindo um castelo contra um cerco iminente. Novas barreiras ergueram-se. Esconderijos foram criados, cada adição era um baluarte contra seu medo crescente. Suas rotinas diárias, antes fonte de conforto e estrutura, agora eram cuidadosamente planejadas para minimizar a exposição. Cada ida em busca de comida ou água tornou-se uma operação tática, com seus sentidos em alerta máximo para qualquer sinal de intrusão. Os dias fundiram-se num borrão enquanto Crusoé vasculhava a ilha em busca de qualquer outro indício de presença humana. Cada praia, cada clareira, cada vale escondido era examinado com minúcia. A areia macia não deixava mais pegadas, a densa folhagem não revelava trilhas. Mas a ilha não forneceu mais pistas, nem respostas para as perguntas que o atormentavam. A misteriosa pegada tornará-se um espectro que o assombrava a cada momento. Era um forte lembrete de que sua solidão percebida poderia ser uma ilusão, que a qualquer instante seu mundo poderia mudar para sempre. Essa única marca na areia havia destruído sua sensação de segurança, forçando-o a confrontar a possibilidade de contato humano após anos de isolamento. Ao cair da noite, em mais um dia de buscas infrutíferas, Crusoé permaneceu na praia onde havia visto a pegada pela primeira vez. As ondas batiam na costa, apagando todos os vestígios da passagem do dia. O sol poente pintava o céu em tons de laranja e rosa, uma bela visão que antes o encheria de paz. Agora, servia apenas como um lembrete de mais um dia que passará sem respostas. Ele percebeu que esse evento marcará um ponto de virada em sua vida na ilha. A rotina confortável de sua existência fora irreversivelmente interrompida, substituída por uma nova realidade tingida tanto de medo quanto de expectativa. O que quer que estivesse por vir, Crusoé sabia que nada voltaria a ser como antes. Quando se virou para voltar ao seu abrigo, um lampejo de movimento chamou sua atenção. Ali, no limite da linha das árvores, uma sombra parecia se deslocar. O coração de Crusoé saltou-lhe à boca. Seria apenas o vento brincando com as folhas ou ele estava prestes a ficar cara a cara com o dono daquela pegada misteriosa? A vida solitária de Robinson Crusoé estava prestes a ser abalada. Após anos de isolamento em sua ilha, um evento dramático mudaria para sempre sua existência reclusa. O sol castigava impiedosamente a pele curtida de Crusoé enquanto ele se agachava atrás de um amontoado de rochas, com o coração aos pulos. A brisa marinha trazia o cheiro acre de fumaça e algo muito mais sinistro. Seus olhos,
aguçados por anos de sobrevivência, fixaram-se num grupo de figuras escuras que se moviam como predadores ao longo da Praia Dourada. Canibais. A palavra lhe causou um arrepio na espinha, apesar do calor tropical. Seus cânticos guturais misturavam-se ao ritmo das ondas, criando uma melodia assustadora de desgraça iminente. Entre os prisioneiros, um homem se destacava. Seus olhos brilhavam com uma determinação feroz que ecoava a própria vontade de Crusoe de sobreviver. Num piscar de olhos, o prisioneiro se libertou. Correu com a energia frenética de uma presa acuada, cada passo levantando uma nuvem de areia. Sem pensar, Crusoe sentiu seu corpo mover-se. Anos de isolamento se dissiparam quando uma onda de coragem o impeliu para frente. O peso das armas de fogo era reconfortante em suas mãos calejadas. Ao sair de seu esconderijo, os canibais perseguidores paralisaram. Seus olhos se arregalaram, uma mistura de confusão e medo primordial estampada em seus rostos. Crusoe ergueu sua arma, o metal reluzindo como um farol de esperança sob o sol tropical. O estampido do tiro fez estremecer o ar, espantando os pássaros dos coqueiros próximos num turbilhão de asas em pânico. Os canibais recuaram como se tivessem sido atingidos, seus rostos mascarados de terror diante desse poder desconhecido. Afastaram-se, deixando a vítima pretendida trêmula, mas viva, na areia. O homem resgatado caiu de joelhos, ofegante. Seus olhos encontraram os de Crusoe, cheios de uma gratidão que transcendia a linguagem. Naquele momento, formou-se um vínculo entre eles, tão palpável quanto os grãos de areia sob seus pés. Sexta-feira, disse Crusoe, com a voz rouca pelo desuso. Apontou para si mesmo e depois para o homem. Vou chamá-lo de Sexta-feira. Um sorriso hesitante surgiu nos lábios de Sexta-feira quando ele assentiu, aceitando a nova identidade. Nos dias que se seguiram, Crusoe abraçou seu papel de professor com um entusiasmo inesperado. Começou com palavras simples, apontando para o mundo ao redor. Água, dizia ele, indicando os riachos cristalinos que serpenteavam pela vegetação exuberante da ilha. Fogo, explicava, enquanto se aconchegavam no calor das chamas noturnas, o crepitar da lenha servindo de trilha sonora reconfortante para suas lições. A mente de Sexta-feira era como uma esponja, absorvendo cada nova informação com uma avidez que impressionava e emocionava Crusoe. À medida que o vocabulário de Sexta-feira crescia, também aumentava a profundidade de suas conversas e a força de seu vínculo. Crusoe viu-se compartilhando não apenas o idioma, mas as complexidades de sua herança europeia. Demonstrou a arte de construir abrigos resistentes, as técnicas de extrair vida do solo fértil da ilha e as habilidades de caça com mais do que apenas armas primitivas. A cada lição, os olhos de Sexta-feira se iluminavam com uma curiosidade que lembrava Crusoe de sua própria admiração pelo mundo, há muito esquecida. Talvez a mudança mais significativa tenha ocorrido quando Crusoe apresentou a Sexta-feira os conceitos do cristianismo. No início, Sexta-feira se esforçou para compreender as ideias abstratas de um Deus invisível, franzindo a testa em concentração. Mas a paciência e a convicção de Crusoe lentamente começaram a criar raízes no coração de Sexta-feira. Suas discussões sobre fé muitas vezes se estendiam noite adentro, com as estrelas brilhando como testemunhas silenciosas desse intercâmbio cultural. Com o passar das estações, marcadas por mudanças sutis na flora da ilha, Sexta-feira se transformou de um estranho resgatado em um companheiro indispensável. Sua presença deu nova vida às rotinas diárias de Crusoe. Juntos, cuidavam das plantações, suas risadas ecoando pelos campos enquanto trabalhavam lado a lado. Caçavam como uma equipe, a visão aguçada de Sexta-feira complementando a pontaria de Crusoe. À noite, sentavam-se perto da fogueira, compartilhando histórias de suas vidas tão diferentes. Os relatos de Sexta-feira sobre sua terra natal pintavam imagens vívidas na mente de Crusoe, expandindo seu mundo para além dos limites da ilha. Em contrapartida, as narrativas de Crusoe sobre cidades movimentadas e aventuras marítimas enchiam Sexta-feira de admiração, seus olhos arregalados ao tentar imaginar mundos tão diferentes do seu. A ilha, que antes era uma prisão de solidão para Crusoe, agora parecia um reino compartilhado. Cada árvore, cada colina, cada enseada escondida tornou-se um lugar de descobertas conjuntas e memórias compartilhadas. A solidão que antes ameaçava consumir Crusoe se dissipou, substituída por um profundo senso de companheirismo e propósito. Com o tempo,
A distinção entre mestre e servo ficou mais tênue. A lealdade e a natureza alegre de Sexta-feira o tornaram querido por Crusoe de uma forma que ele nunca havia esperado. O relacionamento deles se aprofundou em uma amizade que transcendeu as barreiras culturais, construída sobre uma base de respeito mútuo e afeto genuíno. Em momentos tranquilos, Crusoe se maravilhava com o fato de essa reviravolta do destino ter mudado tão profundamente sua vida. O homem que ele salvara, por sua vez, o salvara do peso esmagador do isolamento. A presença de Sexta-feira trouxe nova energia e perspectiva para a ilha, transformando-a de um lugar de exílio em um lar repleto de calor e experiências compartilhadas. Essa conexão humana marcou um ponto de virada significativo na jornada de Crusoe, aliviando sua solidão e mudando a dinâmica de sua existência na ilha. Enquanto estavam sentados juntos, assistindo a mais um pôr do sol de tirar o fôlego, com o céu pintado de laranjas e roxos, Crusoe percebeu que, ao salvar Sexta-feira, havia encontrado algo que não sabia que estava perdendo, um verdadeiro amigo e um senso renovado de propósito em sua vida de náufrago. No entanto, à medida que o sol se punha no horizonte, lançando longas sombras em sua ilha paradisíaca, uma preocupação incômoda corroía as bordas do contentamento de Crusoe. A lembrança da visita dos canibais permanecia como uma nuvem escura. Será que voltariam? E se voltassem, será que a frágil paz que ele e Sexta-feira haviam construído conseguiria resistir à tempestade que certamente viria a seguir? Crusoe e Sexta-feira encontraram paz em sua ilha-refúgio. Contudo, sua vida tranquila não estava livre de desafios, pois enfrentavam incursões periódicas de grupos de canibais indesejados que retornavam à sua costa. O sol pairava baixo no céu, projetando longas sombras sobre a praia. O ar era denso e úmido, grudando na pele como um pano molhado. Os olhos de Crusoe vasculhavam o horizonte, um hábito nascido de anos de vigilância. Ao seu lado, Sexta-feira se agachava, com os músculos retesados, pronto para agir a qualquer momento. O som de canoa se aproximando quebrou o ritmo das ondas contra a costa. O coração de Crusoe acelerou e suas mãos ficaram suadas. Eles se retiraram para a segurança da densa vegetação, com movimentos silenciosos e ensaiados. De seu esconderijo, observaram um grupo de canibais chegar à praia. A cena que se desenrolava diante deles era um pesadelo. 2 prisioneiros, com os rostos marcados pelo terror, jaziam amarrados na areia. Os canibais se moviam ao redor deles com uma eficiência arrepiante que revirou o estômago de Crusoe. Sexta-feira, sussurrou Crusoe, sua voz quase inaudível acima do suave farfalhar das folhas. Não podemos ficar parados. Seus olhares se cruzaram, um entendimento silencioso passando entre eles. Já haviam discutido essa possibilidade muitas vezes, mas a realidade era muito mais terrível do que poderiam imaginar. A mão de Crusoe tremeu ao verificar sua arma. O peso dela era ao mesmo tempo reconfortante e aterrorizante. Nunca havia tirado uma vida humana antes, mas naquele momento, sabia que deveria agir ou carregar a culpa da inação para sempre. Ao meu sinal, murmurou Crusoe, seus olhos fixos na cena horrível à frente. Saíram de seu esconderijo, surgindo de repente como anjos vingadores descendo sobre a praia. O estampido de um tiro rasgou o ar, fazendo os pássaros se dispersarem das árvores próximas num turbilhão de penas e gritos alarmados. O caos irrompeu na areia. Os canibais se espalharam como animais assustados, seus pés chutando nuvens de areia fina e branca. Em meio à confusão, Crusoe e Sexta-feira abriram caminho até os prisioneiros. O primeiro, um homem com o rosto curtido de um marinheiro, olhou para eles com uma mistura de descrença e gratidão. Mas foi o segundo prisioneiro que fez Sexta-feira soltar um grito de pura alegria. "Pai!" exclamou ele, caindo de joelhos ao lado do homem mais velho. Crusoe observou enquanto Sexta-feira abraçava seu pai, com lágrimas escorrendo pelo rosto de ambos. O reencontro foi como um bálsamo para sua alma, um lembrete da bondade que pode existir mesmo nos momentos mais sombrios. O som de seus soluços alegres se misturava com o suave bater das ondas, criando uma melodia agridoce. Quando a poeira baixou e o último dos canibais desapareceu na selva, deixando apenas pegadas na areia, Crusoe voltou sua atenção para o marinheiro. O homem se apresentou como espanhol e, com voz embargada pela emoção, agradeceu-lhes pela intervenção oportuna. Nos dias que se seguiram, sua pequena comunidade se estreitou. A ilha, que antes era um lugar vasto e solitário,
agora parecia viva com o som de vozes e risadas. Sexta-feira e seu pai passaram longas horas conversando, preenchendo a lacuna de sua longa separação. Suas palavras fluíam como um rio, às vezes pontuadas por lágrimas, outras vezes por gargalhadas que ecoavam pela praia. O espanhol também se tornou parte integrante do grupo. Suas histórias de aventura e de outros europeus presos no continente pintaram quadros vívidos na mente de Crusoe. Cada relato era como uma janela para o mundo além da ilha, um mundo que Crusoe quase havia esquecido. Enquanto ouvia essas histórias, uma centelha de esperança se acendeu em seu peito. Pela primeira vez em anos, permitiu-se imaginar um futuro além dos limites da ilha. Começou a formular planos, discutindo com o espanhol a possibilidade de resgatar os outros europeus. A ilha, que antes era uma prisão, agora parecia o primeiro passo de uma jornada. Enquanto Crusoe olhava para a vastidão do oceano, sentiu uma sensação de expectativa crescendo dentro de si. O futuro, antes tão sombrio e imutável, agora prometia novas aventuras e, talvez, um retorno ao mundo que havia deixado para trás. Quando o sol se pôs no horizonte, pintando o céu em tons brilhantes de laranja e rosa, os olhos de Crusoe captaram algo ao longe. Seu coração saltou quando ele apertou os olhos, tentando distinguir a forma. Seria possível, depois de todos esses anos? A silhueta ficava mais nítida a cada momento, e Crusoe sentiu uma onda de emoções que ameaçava dominá-lo. Ali, contra o pano de fundo do sol poente, estava o contorno inconfundível de um navio. Um navio inglês. O coração de Crusoe disparou ao avistar um navio inglês no horizonte. Após anos de isolamento, sua tão aguardada chance de resgate finalmente chegará. A brisa marinha trazia consigo uma onda de esperança, mesclada a uma corrente subjacente de ansiedade que percorria seu corpo desgastado pelo tempo. À medida que a embarcação se aproximava, a alegria inicial de Crusoe transformou-se em uma inquietação angustiante. Algo não estava certo. O navio avançava de forma irregular, com as velas balançando caoticamente ao vento. Pela luneta, ele observou discussões acaloradas no convés, punhos voando e corpos se engalfinhando. Seus sonhos de um resgate tranquilo começaram a ruir como castelos de areia na maré. Um bote foi lançado ao mar, cortando as ondas agitadas em direção à costa. Os instintos de Crusoe, apurados por anos de sobrevivência, gritavam para que se escondesse. De seu esconderijo entre as rochas, ele viu 3 homens serem empurrados com violência para a praia, o capitão e 2 tripulantes leais, agora prisioneiros do que Crusoe percebeu ser um motim em pleno curso. A gravidade da situação caiu sobre Crusoe como uma tonelada de tijolos. Ali estava sua chance de salvação, embrulhada num pacote espinhoso de perigo e dilema moral. As gargalhadas estridentes dos amotinados ecoavam pela praia, um som estridente que quebrava a habitual tranquilidade da ilha. A mente de Crusoe fervilhava, pesando suas opções. Deveria ficar parado e ver esses homens sofrerem, ou arriscaria tudo o que havia construído meticulosamente ao longo de quase 3 décadas para intervir. Com determinação estampada em seu rosto curtido pelo sol, Crusoe voltou-se para Sexta-feira, seu fiel companheiro. Sexta-feira, sussurrou, com a voz rouca de antecipação, temos uma batalha pela frente. Juntos, elaboraram um plano que utilizaria todo o conhecimento que haviam adquirido sobre a ilha. O terreno que antes fora a prisão de Crusoe agora se tornaria seu maior aliado. Cada árvore, cada rocha, cada trilha oculta desempenharia um papel em sua ousada tentativa de resgate. Sob o manto da escuridão, Crusoe e Sexta-feira moviam-se como sombras pela paisagem familiar. A ilha parecia conspirar com eles. Cada folha que farfalhava e cada seixo que se movia mascarava sua aproximação. Ao se aproximarem do acampamento dos amotinados, o cheiro acre de rum e o som de cantorias de bêbados enchiam o ar, uma cacofonia de deboche que fez Crusoe render os dentes. Com os corações a mil, lançaram seu ataque. Os anos de solidão de Crusoe haviam aguçado seus sentidos ao extremo, e a agilidade natural de Sexta-feira o tornava uma força formidável. Atacaram com a fúria de uma tempestade tropical repentina, pegando os amotinados desprevenidos. A batalha foi feroz, mas breve. As espadas se chocavam com um tinir metálico que rasgava o ar noturno. As pistolas disparavam, com os clarões de seus canos iluminando brevemente o caos. Alguns amotinados caíram, outros se renderam, sua rebelião esmagada pelo ataque inesperado.
Quando a poeira baixou, Crusoé saiu vitorioso ao lado do capitão libertado, ambos ofegantes e ensanguentados, mas vivos. A gratidão brilhava nos olhos do capitão quando apertou a mão de Crusoé. Você salvou a todos nós, disse ele, com a voz embargada de emoção. Tenho uma dívida com você que jamais poderei pagar. A resposta de Crusoé foi simples: leve-me para casa. Quando os preparativos para a partida começaram, um turbilhão de emoções tomou conta de Crusoé. A ilha que fora sua prisão, seu lar, seu mundo inteiro por 28 anos, em breve não passaria de uma lembrança. Sentia-se como uma árvore sendo arrancada, sua própria essência entrelaçada com o solo e as rochas desse lugar. Nos dias que antecederam a partida, Crusoé levou o capitão para conhecer seu domínio. Mostrou-lhe a caverna que o abrigara, os campos que cultivara e as cabras que domesticara. Cada visão, cada explicação, era tingida de uma nostalgia agridoce. É impressionante, disse o capitão maravilhado, como você construiu uma vida aqui. Crusoé assentiu, com um nó na garganta. Nem sempre foi fácil, admitiu, mas aqui se tornou o nosso lar. Enquanto se preparavam para zarpar, os pensamentos de Crusoé voltaram-se para os amotinados que haviam escolhido permanecer na ilha. Apesar de suas ações, não conseguia abandoná-los sem orientação. Passou horas escrevendo instruções detalhadas sobre sobrevivência, compartilhando a sabedoria duramente adquirida em seus anos. De pé na praia, pronto para embarcar no navio que o levaria de volta à civilização, Crusoé deu uma última olhada na ilha. O sol se punha, pintando o céu em tons vibrantes de laranja e rosa, como se a própria ilha lhe desse um adeus colorido. O suave bater das ondas contra a costa parecia sussurrar uma despedida, um som que fora o pano de fundo de sua vida por tanto tempo. Com um suspiro profundo, virou-se para o barco que o aguardava. Era hora de partir, de retornar ao mundo que deixará para trás há tanto tempo. Ao entrar na embarcação, Crusoé sentiu o peso de suas experiências, a força que adquirira e o homem que se tornará. A ilha o havia moldado, desafiado, por fim, salvado. Quando o navio zarpou, Crusoé ficou na murada, observando a ilha onde morara se esvair ao longe. O spray salgado em seu rosto misturava-se com lágrimas que não percebera que estava derramando. A vastidão do oceano se estendia diante dele, uma tela em branco de possibilidades e incertezas. Mas à medida que a linha costeira familiar desaparecia no horizonte, uma nova ansiedade começou a atormentar o coração de Crusoé. O que o aguardava na Inglaterra? O quanto havia mudado em sua ausência? Reconheceria o mundo para o qual estava voltando? Enquanto o navio navegava noite adentro, a mente de Crusoé encheu-se de perguntas. Sua empolgação por voltar para casa foi amenizada por uma crescente sensação de apreensão sobre o que estava por vir. Os pés de Crusoé tocaram o solo inglês em 11 de junho de 1687, marcando o fim de sua longa e perigosa jornada. Fazia 35 anos desde a última vez que pisara em sua terra natal, uma vida inteira de aventuras e dificuldades gravadas em seu rosto castigado pelo tempo. Os aromas familiares de sua pátria o invadiram como uma onda, trazendo consigo uma enxurrada de lembranças há muito enterradas. O cheiro da fumaça do carvão, o aroma terroso das pedras molhadas pela chuva e o leve sussurro do sal marinho no ar, tudo isso era ao mesmo tempo estranho e dolorosamente familiar. Enquanto as botas de Crusoé batiam nas pedras gastas das ruas movimentadas de Londres, sentia-se como um fantasma vaguear por um sonho meio esquecido. A cidade transformará-se em sua ausência, crescendo e evoluindo como um organismo vivo. Prédios imponentes projetavam longas sombras onde antes havia moradias modestas, e a algazarra de vozes, cascos e rodas de carroças criavam uma sinfonia de progresso que o emocionava e perturbava. O coração de Crusoé acelerou com um misto de empolgação e apreensão enquanto ele navegava por essa nova paisagem, procurando vestígios do mundo que conhecera. A cada passo, o peso da incerteza o oprimia. O que teria acontecido com seus negócios? Seria ele um indigente nesse estranho mundo novo? As perguntas rodopiavam em sua mente como folhas presas num redemoinho. Respirando fundo, Crusoé criou coragem e buscou notícias sobre sua situação financeira. A revelação que o aguardava foi nada menos que milagrosa. Longe da miséria, Crusoé viu-se como um homem de considerável fortuna. Suas plantações brasileiras, confiadas anos atrás a um capitão de bom coração, haviam prosperado além de seus sonhos mais loucos.
A notícia o atingiu como um raio, tirando o peso da preocupação de seus ombros e substituindo por uma sensação vertiginosa de possibilidade. Contudo, em meio a essa alegria recém-descoberta, uma sombra caiu sobre o coração de Crusoe. Sua busca por rostos familiares o levou a uma verdade dolorosa. Seus pais haviam falecido durante sua longa ausência. A notícia se alojou em seu peito como uma pedra pesada, um lembrete agridoce do preço que suas aventuras haviam cobrado. Crusoe viu-se numa encruzilhada de alegria e tristeza, emoções conflitantes que ameaçavam despedaçá-lo. Movido por uma mistura de curiosidade e senso de dever, Crusoe embarcou numa viagem para Lisboa. A cidade portuguesa, com suas ruas ensolaradas e o cheiro de sal sempre presente no ar, guardava a chave para sua recém-descoberta fortuna. Enquanto caminhava pelas docas movimentadas, o som dos navios rangendo e dos marinheiros gritando o transportou de volta aos seus dias no mar. O destino, ao que parecia, tinha mais uma surpresa reservada para Crusoe. Ali, em meio à multidão, avistou um rosto familiar, o capitão português que o havia resgatado das costas da África tantos anos atrás. O reencontro foi como encontrar um irmão há muito perdido, repleto de abraços calorosos e gratidão sincera. Ao partilharem histórias sobre os anos que se passaram, Crusoe sentiu um pedaço de sua antiga vida voltar ao lugar. Com os negócios em ordem e a consciência tranquila, Crusoe regressou à Inglaterra, pronto para abraçar a vida que o aguardava. Abriu seu coração para o amor, casando-se e formando uma família. O barulho de pezinhos logo encheu sua casa, pois 3 crianças trouxeram nova alegria e propósito para sua vida. Por um tempo, Crusoe deleitou-se com os prazeres simples da vida doméstica, o calor do sorriso de sua esposa, a risada de seus filhos, o conforto de uma vida bem vivida. No entanto, sob o verniz da felicidade doméstica, o chamado da aventura ainda sussurrava no ouvido de Crusoe. Era um canto de sereia que não podia ignorar, ficando mais alto a cada ano que passava. Quando sua amada esposa faleceu, o último laço que o prendia a essa vida estável se rompeu. A dor familiar do desejo de viajar voltou, tão insistente quanto uma batida de coração. Incapaz de resistir à atração de seu passado, Crusoe zarpou mais uma vez, com o coração voltado para revisitar a ilha que fora sua prisão e seu reino. A jornada foi como viajar de volta no tempo, cada milha náutica o aproximando do homem que um dia fora. A névoa de sal em seu rosto e o horizonte infinito à sua frente despertaram algo há muito adormecido em sua alma. Ao avistar a costa familiar, o coração de Crusoe acelerou com a expectativa. A ilha, antes um lugar de solidão e luta, transformará-se. Onde antes havia um vazio, agora havia uma próspera comunidade de colonos espanhóis e ingleses. A visão o encheu de uma mistura de orgulho e nostalgia, vendo seu domínio antes solitário agora repleto de vida e possibilidades. Durante um mês, Crusoe mergulhou na vida da colônia, partilhando seu conhecimento e maravilhando-se com o que a determinação humana podia alcançar. Caminhou pelas praias onde antes se desesperara, agora repletas de barcos e atividades frenéticas. Subiu as colinas onde mantinha sua vigilância solitária, agora cobertas de casas e jardins. A experiência reacendeu um fogo dentro dele, uma sede de exploração e novas experiências que nunca fora verdadeiramente saciada. Ao despedir-se da ilha mais uma vez, Crusoe sabia em seu coração que aquele não era o fim de sua jornada. O horizonte lhe acenava, prometendo novas aventuras e histórias não contadas à espera de serem descobertas. Com um sorriso no rosto e o vento em seus cabelos, Crusoe concentrou-se nas infinitas possibilidades que o aguardavam. O mundo era vasto e cheio de maravilhas, e ele estava determinado a aproveitar cada momento dele. De pé no convés do navio enquanto se afastava da ilha, Crusoe teve uma sensação de conclusão. Completará um círculo, de um jovem em busca de fortuna a um aventureiro experiente que encontrara uma riqueza incomensurável, não apenas em ouro, mas em experiências, amizades e na sabedoria que somente uma vida plenamente vivida poderia trazer. À medida que a ilha se distanciava, tornando-se nada mais que uma mancha no horizonte, Crusoe voltou seu olhar para a frente. O mar estendia-se diante dele, uma tela de azul infinito, cheia de promessas e possibilidades. Não sabia para onde os ventos o levariam em seguida, mas estava pronto para o que viesse pela frente. Para Crusoe, a maior aventura não estava atrás dele, mas sempre logo após a próxima onda, esperando para ser descoberta.